Boa noite para todos, são 19 horas e 16 minutos, então a gente vai começar a nossa aula de Direito Civil 3, tá? Vou ficar me ligando aqui para outro negócio. Então, é o seguinte, gente. Bom, então, boa noite, né? Eu vou, então, vou dividir essa aula da seguinte forma. Eu vou primeiro me apresentar a disciplina e o plano de ensino, e depois a gente vai entrar no conteúdo da matéria propriamente dita, tá? Na parte de teoria geral das obrigações. Tá? Então, vamos começar comigo, né? O Patrick eu já conheço. Bom, então, meu nome é Luiz Eduardo Lapoli Conte, tá? O Conte, mais fácil, tá? Eu vou lecionar, então, para vocês a disciplina de Direito Civil 3, que se trata de direito às obrigações. Eu sou doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou advogado militante aqui em Criciúma e atuo especificamente nas áreas de Direito Público, especialmente Direito Eleitoral, e Direito Civil, na elaboração de contratos, esse tipo de situação que a gente vai ver bastante aqui em sala de aula, tá? Bom, nossa ideia aqui, tá, é tratar da parte do direito civil, tá, da parte do Código Civil, que compreende o primeiro livro, tá, o primeiro capítulo, desculpa, do livro especial do Código Civil. Então, vocês vieram estudando no Direito Civil 1 e 2, tá, Direito Civil 1 e 2, vocês vieram estudando o quê? Vocês vieram estudando aqueles pressupostos básicos para que vocês possam, na parte geral do Código Civil, para que vocês possam entender os instrumentos mínimos do direito civil. Então, o que é uma pessoa jurídica? O que é... vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Ah, beleza. O que é uma pessoa natural? O que é uma pessoa jurídica? O que são bens? O que é um fato jurídico? Um fato que tem relevância para o direito? O que são negócios jurídicos? Tá? Tudo isso são o quê? São os pressupostos mínimos que vocês têm que ter conhecimento para que vocês possam, então, ir adiante no direito civil. Tá? E aí começa, no direito das obrigações, exatamente no artigo 233, que é o que a gente vai começar a estudar, o que a gente chama de parte especial do direito civil. Essa parte especial é dividida em 4 ramos: o direito às obrigações, os direitos reais, tá? O direito de família, o das famílias, e direito de sucessões. Tá? Esses são os 4 livros que fazem parte da parte especial do Código Civil. Bom, o direito das obrigações, a parte do direito das obrigações, ela abrange basicamente, isso é só a introdução da disciplina, tá? Ela abrange basicamente o quê? Uma parte que trata, tá? De uma teoria geral do que são obrigações, que é a parte que vai do artigo 233 até o artigo 420, tá? Abrange a parte que trata dos contratos, primeiro uma teoria geral dos contratos, depois os contratos em espécie, né? Os atos unilaterais de vontade, né? Até chegar lá no direito empresarial. Tudo isso faz parte do livro das obrigações. Tá? Nós vamos começar aqui, vejam, o nosso ponto aqui é iniciar uma discussão, tá, na nossa disciplina, sobre o que consiste uma obrigação e como essas obrigações, de forma geral, podem aparecer dentro da nossa vida prática, vida jurídica prática. Tá? Então, a nossa disciplina vai abranger, como eu disse, né, uma teoria geral das obrigações. A gente vai entender o que é uma obrigação, quais são os elementos que fazem parte de uma relação obrigacional. A gente vai depois estudar especificamente quais são os princípios que regem, tá, o direito das obrigações, como se classificam essas obrigações, e a gente vai ver, vai estudar uma série de classificações. Por exemplo, a gente vai entender o que é uma obrigação de dar, fazer, não fazer, uma obrigação solidária,
que é ser responsável solidariamente perante outra pessoa, tá? A gente vai estudar o que são obrigações alternativas. Bom, vamos classificar um monte de obrigações. Vamos estudar depois como se transmite essa obrigação, tá? Que é o que a gente chama de transmissão das obrigações. É o que a gente vai estudar: cessão de crédito, assunção de dívida, cessão de contrato. E depois a gente vai estudar como se extinguem essas obrigações. Como regra, as obrigações se extinguem de uma forma bem simples. Se extinguem pelo pagamento. O que é o pagamento? O pagamento é o cumprimento da obrigação. Ora, havendo o cumprimento da obrigação, se eu me obriguei perante alguém para pagar, por exemplo, restituir para ele um dinheiro que eu tomei emprestado, quando é que esse vínculo entre eu e ele some? Ora, no momento em que eu faço o pagamento. Daí se extingue a obrigação. Tá? Bom, e aí a gente vai estudar então as formas de pagamento. Tem o pagamento direto, tem as formas de pagamento indireto. Vamos estudar depois, se é um momento propício, né? A compensação, várias que vocês já devem ter ouvido na vida, por exemplo, consignação de pagamento, compensação, remissão, confusão, tudo isso a gente vai estudar, né? E aí, para o final, que é o fecho da nossa disciplina, é estudar quais são as consequências do não cumprimento da obrigação, o que a gente chama de inadimplemento. Então, basicamente, a nossa disciplina é dividida nessas 5 partes: uma teoria geral das obrigações, uma parte que trata da classificação das obrigações, uma outra parte que trata da transmissão dessas obrigações, a extinção delas por meio do adimplemento e as consequências do não adimplemento, do não pagamento, do não cumprimento. Então, que é essa 5ª parte. É exatamente essa estrutura que vocês vão encontrar no Código Civil, dos artigos 233 a 420. Tá? Então, essa é a ideia, essa é a apresentação da disciplina para vocês. Tá? Vamos para metodologia. Tá? Então, nós estamos agora discutindo o plano de ensino, basicamente. O plano de ensino já está disponibilizado para vocês, eu acho que desde segunda-feira, né? Mas eu vou aqui destacar alguns pontos que eu acho importante. Primeiro, uma questão que sempre recai ao aluno é a questão da bibliografia. O que eu preciso para acompanhar as aulas? Eu postei hoje para vocês na sala virtual do Unimestre, tá? Junto com o tópico que tem o link dessa aula aqui, tá? Um material de apoio. É basicamente uma apostila, não dá nem para chamar de apostila, porque tem quase 200 páginas, tá? Em que abrange tudo, absolutamente tudo que eu tratar aqui na disciplina, tá? Tudo, absolutamente tudo. Tudo que eu falar aqui vai estar lá, obviamente, de uma forma mais completa. Então, vocês podem se socorrer em livros? Podem, sem problema nenhum. É um direito de todos vocês. Mas, de qualquer forma, a apostila, ela já abrange, tá, bem e suficientemente o que vai ser tratado aqui. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Material de apoio. Ah, professor, mas eu estou com dificuldade e tal. Qual outro livro? Bom, aí a gente poderia discutir pontualmente. Aí vocês podem... Eu, por exemplo, eu gosto muito do livro do Tartucci. Tá? Tartucci é um bom livro. Direito Civil 2, né? O curso de Direito Civil 2 dele. Tá? Mas fica por conta de vocês. Vocês me procurem, se vocês têm interesse de aprofundar a leitura para além do material de apoio, me procurem perguntando: ó, professor, posso usar esse livro aqui? O que o senhor acha desse livro aqui? Tá? Mas de resto, a apostila, ela compreende bem o conteúdo. Tá? Outro material fundamental, Código Civil. Tá? Não é concebível que um aluno de direito não tenha conhecimento da lei que vai aplicar. Tá? Então, vocês necessariamente, para acompanhar as aulas, pode ser por meio digital, pode ser aberto aí no computador de vocês, pode ser no celular, pode ser no Código Civil sozinho, pode ser no Vademecum também, mas vocês necessariamente têm que acompanhar com a legislação, tá? Para que vocês possam, inclusive, se situar, tá? Para que lá no futuro vocês não tenham nem dificuldade de identificar a compensação, fica nessa parte do Código Civil. A de implemento fica nessa. Então, é fundamental que vocês o façam, tá? Acompanhando, tá? Com a legislação. Acompanhem as aulas com a legislação. É importante e vai ser
melhor para vocês, tá? Bom, quanto às aulas, metodologia. Então, estamos nesse período aí, né, de pandemia, que impede, pelo menos nesse primeiro momento, a retomada das aulas presenciais. Então, inicialmente, as nossas aulas serão feitas por meio dessa plataforma aqui, que é a Microsoft Teams, tá? Eu não sei se é a melhor ou a pior, né, mas é a que a instituição colocou à disposição da gente para usar. Tá? Só deixa eu confirmar um negócio aqui. Não precisa. E agora eu perdi vocês. Cadê? Como é que eu saio daqui? Vocês podem ver que o professor não sabe como mexer nesse negócio aqui, né? Tá aqui, tô eu aqui. Tá, beleza. Desculpa. Então, eu peço já desculpa também, porque a gente necessariamente tem que aprender a utilizar a plataforma. É o terceiro tipo de plataforma diferente que eu estou usando, né? E aí é sempre uma diferente da outra e a gente fica um pouco complicado. Tá? Então, as aulas, dentro do possível, enquanto forem por meio remoto, vão ser utilizadas vão ser feitas por essa plataforma aqui. Tá? Eu espero que as coisas possam se normalizar ainda no decorrer desse semestre e a gente possa ter aula presencial, né? Por melhor que seja esse sistema aqui, eu acho que ele não substitui, né, a relação e a integração que a sala de aula permite para cada um de nós. Mas estamos nessa situação, vamos viver com ela por enquanto. Como é que vamos trabalhar, então? Eu vou sempre fazer um link da reunião e publicar o link da reunião na sala virtual, lá no Unimestre, tá? Eu vou dividir a disciplina nos tópicos em aulas e à medida que que a gente vai terminando uma aula, eu já vou postar o link da próxima reunião, tá? Sempre vai ficar à disposição de vocês, tá? A gente pode interagir tanto por e-mail, recado no Unimestre, ou então pelo grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp aí, por favor, manda mensagem para mim para o 99915, ó, 99915 6592, que é o meu celular, e aí eu trato de enviar o link, tá, do nosso grupo de WhatsApp. Então, questões gerais, discussões sobre a metodologia, sobre a forma como as aulas estão sendo encaminhadas, a gente resolve ali no grupo do WhatsApp. Né? Pode ser no grupo, se você às vezes está um pouco envergonhado, fique à vontade também para me mandar mensagem no privado. Né? Eu só tenho um problema, pode ser que eu demore um pouco para responder, porque eu sou daquelas pessoas que têm mais de 200 mensagens esperando para resposta no WhatsApp. Tá? Mas eu respondo. Um dia eu tiro assim, eu geralmente tiro um dia na semana para responder tudo que tem para ser respondido no WhatsApp. Tá? A aula é basicamente isso. A aula basicamente vai ser eu falando. Eu quero tentar, e aí eu quero contar com a colaboração de vocês nesse ponto. Eu quero tentar fazer uma aula que ela tenha, em média, de 1h30 a 2 horas. Não mais que isso. De preferência, se conseguir fazer em 1h30, tá? 1h40, alguma coisa. Porque eu entendo que ninguém consegue ficar mais de 2 horas na frente de um computador. Nem o professor falando, tá? E muito menos vocês aí com vários outros atrativos que vocês têm na frente de vocês, muito melhores do que um professor se esgoelando aqui para tentar explicar um conteúdo para vocês, tá? Então, a ideia é fazer aulas nesse período, de 1h30 a 2 horas. Né? E aí eu fico à disposição, pós-aula, pelo WhatsApp, para responder eventuais dúvidas que vocês tenham. Acho que fica um sistema mais interessante, tá? Também não sou assim muito apegado. A ideia é fazer média de aulas de 1 hora, 2 horas, tá? Mas eu não sou muito apegado ao horário. Às vezes, vamos fazer o seguinte, o conteúdo, ele é um conteúdo mais simples, né? A gente vai fazer uma aula menor, tá? À medida que o conteúdo for terminando, a gente vai respondendo ao conteúdo, a gente vai encerrando as aulas também. Não tem essa necessidade de ficar aqui 2 horas simplesmente para cumprir tabela. Acho que não é honesto com vocês e não é honesto comigo. Tá? Então, aula sempre eu falando, vocês ouvindo. Né? Eu não sei se o chat está habilitado. Eu não sei mexer no chat ainda daqui. Não está, né? Não está habilitado. Então, assim, para essa primeira aula, enquanto eu não habilitar o chat, vocês
tenham a liberdade de botar o áudio aí e conversar comigo, né? E nas próximas aulas a gente tenta se comunicar, pelo menos durante a aula, pelo chat, que eu acho que fica mais fácil, porque se cada um começar a falar no seu momento, não vai dar certo, tá? Mas então a ideia é eu expor a aula e vocês indo colocando aí os pontos que vocês acham importantes, tá? Em algumas aulas eu vou utilizar slides, tá? Em outras aulas não, tá? Depende muito do tipo de aula, da necessidade. Eu, por exemplo, hoje vou utilizar com vocês aqui simplesmente um documento do Word que tem os pontos principais do que eu vou elaborar, como se fosse um quadro, né, em que eu botei lá os tópicos que vão ser abordados e pronto. Tá? Mas vão ter aulas que a gente vai ter, sim, slides, né? Eu vou preparar slides para vocês, vou postar, inclusive, esses slides previamente, tá? Sempre acompanhando a forma como a disciplina está exposta no material de apoio. Então, se você quiser também acompanhar com o material de apoio junto, eu até recomendo, é bastante interessante, tá? Bom, então é isso. Sobre metodologia, eu acho que não temos maiores dúvidas, é isso, eu acho que é o sistema que todo mundo está adotando. Né? Professor, Oi, boa noite. boa noite. Quem Eu queria fala? só fazer. É Matheus. Tudo bem, Matheus Matheus? Macan. Boa noite. Só fazer uma perguntinha. Uhum. Primeiro, o horário da aula ele vai começar tipo como se fosse presencial às 7 ou vai ser sempre tipo 7h15, ou não tem um horário certo ainda? Às 7 horas, tá? Às 7 Ah, horas. tá. Eu vou abrir a sala às 6h50, que é o horário da aula, na verdade, né? E eu vou Aham. tentar mais ou menos manter o horário de início às 19 horas, Ah, tá? tá. Show. Beleza? Tentar. Hoje foi excepcionalmente porque eu estava num outro compromisso que se acabou se estendendo demais e aí eu fui obrigado a começar às 19h15. Mas, como regra, às 19 horas, tá? 19 horas até a gente terminar o conteúdo. Tá certo? Bom, aí vamos para ponto que todo mundo mais se interessa em plano de ensino, quando a gente está discutindo plano de ensino, que é avaliação, tá? A avaliação, a nossa avaliação, as nossas avaliações, na verdade, serão 3, tá? Então, nós temos 3 avaliações. Vamos anotar aí os dias das avaliações, depois eu discuto como elas serão elaboradas, tá? Então, a primeira avaliação vai ser no dia 23 de setembro. Tá? Tem bastante tempo ainda, mais de um mês. Então, 23 de setembro vai ser a nossa primeira avaliação. A segunda avaliação, no dia 28 de outubro. 28 de outubro. Tá? E a terceira avaliação, no dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro. A prova de segunda chamada, ou em época especial, como queiram, vai ser realizada no dia 9 de dezembro. E o grito dos desesperados, o famoso exame final, ou prova final, né, vai ser feita lá no dia 16 de dezembro. Tá? Nós vamos ficar juntos quase até o Natal, gente. Tá? Botem suas meias na lareira, né, para esperar o Papai Noel, porque nós vamos ficar juntos quase. Quer dizer, ó, quem ficar em exame, né? Espero que não seja a maioria de vocês. Tá? Como é que são feitas essas provas? Tá? Bom, enquanto nós estivermos um sistema de aula remota, então pelo computador, elas vão ser feitas a partir da sala de aula virtual, tá? Disponível lá no University. Tá? As provas serão elaboradas da seguinte forma: 70% da nota, eu estou falando isso em tese, porque eu não sei se eu consigo fazer isso, mas eu espero que dê. Tá? 70% da nota vai se consistir em questões objetivas. Tá? Então, se a prova vale 10, vamos dizer, no mínimo 7 questões vão ser questões, 7 pontos, vamos dizer assim, vão ser questões objetivas. Tá? Pode ser 14 questões, pode ser, tanto faz. Tá? E os outros 3 pontos restantes, então 30% restante, ele vai consistir em questões dissertativas. Tá? Geralmente 2 questões, de 1,5 ponto cada uma, às vezes dividido em mais de um tópico. Tá? Então, eu acho que a sistemática é essa. Vem a parte agora que ninguém gosta, né? Conteúdo cumulativo. Tá? O direito das obrigações, ele é uma disciplina que exige o conhecimento prévio
do que foi lecionado antes. Por isso que eu disse, é organizado de uma forma. Primeiro tu vê uma teoria geral, aí depois tu vai para a classificação, aí tu vai para a transmissão, pode implementar. Então, não faz sentido eu querer cobrar o conteúdo de vocês de forma separada. Tá? A compreensão tem que ser inteira, tem que ser, compreender todo o conteúdo. Tá? Então, as provas vão ser todas cumulativas. Tá? Então, as provas vão ser todas cumulativas. Claro que a ênfase vai ser sempre em quais questões? A ênfase vai ser sempre mais naquelas matérias que estavam mais próximas à data da realização da prova. Eu acho que isso fica bastante óbvio. A prova em época especial, a segunda chamada, tá? Ela vai abranger todo o conteúdo independentemente da prova que você perder. Eu acho que já é uma regra da instituição, né? A Exuc já adota essa sistemática, mas de qualquer forma deixar claro aqui. Perdi a primeira prova, pouco importa, porque a prova de época especial, ou segunda chamada, vai abranger todo o conteúdo lecionado até a data da sua realização. Tá? É isso, né? Acho que mais alguma dúvida? Questões e tal? É basicamente isso o nosso conteúdo. Aliás, nosso conteúdo, no nosso plano de ensino. Né? Eu sei que talvez não seja desconhecido para alguns, eu lembro do Patrick aqui, que já foi meu aluno anteriormente, né? Mas eu tenho uma fama meio ruim, assim. Né? E eu faço questão de dizer que eu fiz jus por essa fama de ser meio tirano, meio sarcástico, meio irônico com as pessoas. Né? Não sou ruim, tá? Mas ruim no sentido de tratar muito mal, né, as pessoas. Mas, tipo assim, eu gostava de tocar giz na cabeça dos alunos, esse tipo de coisa. Né? Mas a pandemia me deixou o coração mole. Então, eu tô uma pessoa melhor agora, pós-pandemia, né? Então, assim, certas lendas que vocês ouvirem por aí, tipo, de que o Conte reprovava quase a turma inteira e tal, isso já não mais corresponde à realidade, pelo menos não nesses tempos de pandemia. Né? Vamos ver o que vai acontecer a partir dos próximos semestres. Né? Eu já lecionei na Exucre de 2012, eu fui um dos primeiros professores do curso de Direito da Exucre, eu dei aula para a segunda fase da primeira turma, né? E fico muito feliz de poder estar retornando aqui para dar essa disciplina que eu gosto tanto, que é Direito das Obrigações. Né? Espero que a experiência seja muito boa para todos nós. Eu sempre gosto de falar o seguinte, né? Como eu disse antes, esse meio que a gente está tendo aula aqui não é o melhor, é o possível, não é o melhor. Tá? E para que essa experiência dê certo, tá? É necessário que todos nós nos ajudemos. Tá? Então, olha só, eu coloco completamente à disposição de vocês no sentido de ouvir toda a sugestão que vocês acharem pertinente. Tá? Não vejam aqui um professor que vai tratar alguém que traz uma crítica sobre a forma como a aula está sendo conduzida de forma negativa. Não vou fazer isso. Tá? Aqui vocês têm total liberdade, seja no privado, seja no grupo, tá? De fazerem as críticas que vocês acharem pertinentes. É importante, tá? Que isso aconteça. As aulas, dentro do possível, quando eu conseguir lembrar disso, eu vou gravar elas e tentar colocar elas num canal no YouTube, tá? Para que vocês tenham acesso, mesmo que vocês não tenham oportunidade de assistir a aula por qualquer coisa, né? A aula em tese estaria exposta ali no YouTube, tá? Agora, de qualquer forma, mesmo tendo essa facilidade, eu incentivo que vocês continuem participando da aula. Isso melhora a interatividade, é muito mais agradável para o professor falar para uma turma do que falar para pouca gente ou às vezes para ninguém, né? E isso interfere na qualidade da aula, de certeza. Tá? Interfere na qualidade da aula. E vocês perdem a oportunidade de interagir também, no sentido de vocês poderem fazer as perguntas que vocês acharem necessário naquele momento, né, em que a aula está acontecendo, para vocês poderem compreender melhor a situação. Tá certo? Eu acho que é basicamente isso. Eu tenho uns problemas assim, ó, gente. Eu sou viciado em Nelsoro, tá? Então, assim, vocês vão ver, normalmente eu paro a aula para botar Nelsoro, como agora, no caso, né? E eu sempre digo, eu tenho um superego. Não sei se vocês já estudaram psicologia. Tem lá o id, o ego e o superego. E o superego é o que serve para a gente não falar bobagem, para a gente. Pois é, o meu superego existe, mas ele é muito atrasado. Então, assim, é muito comum eu falar uma merda muito grande, tipo falar merda agora nesse momento, lembrando que a aula é gravada, né? E depois me arrepender.
sabe? Puta, fiz cagada, sabe? Então, se eu falar palavrão e se eu eventualmente usar palavras de baixo calão, não direcionadas aos alunos, claro, né? Vocês não se assustem, porque faz parte. Já peço desculpa antecipadamente para aqueles que forem mais sensíveis em relação a isso, tá certo? Mas de resto, eu desejo a todos nós um ótimo semestre, né? E vamos então dar início à nossa aula. Vou compartilhar aqui um negocinho. Depois vocês podem me avisar se está compartilhado. Está aparecendo alguma coisa para vocês aí? Sim, está aparecendo. Tá aparecendo. Tá certo. Muito obrigado. Então, como eu disse para vocês, vai ser um negócio mais rústico aqui agora, mas para a nossa finalidade, que é só fazer uma introdução ao direito das obrigações, ela já vai servir, tá? Então, vamos lá. Me deu um calorão agora. Nós vamos começar, então, agora a fazer um desenvolvimento que é o seguinte. Nós vamos iniciar falando, tá? O seguinte, nós vamos pegar um conceito geral do que seria obrigação, tá? E tentar transformar esse conceito de obrigação num conceito jurídico. Então, sair, vamos dizer, de um senso comum do que seria obrigação, para nós chegarmos num conceito de obrigação pertinente à nossa disciplina, para a gente entender do que a gente está falando, tá? Então, a gente vai fazer esse itinerário. A ideia dessa aula é fazer isso. É construir um conceito jurídico de obrigação, tá? Bom, olha só. Necessariamente, viver em sociedade implica estabelecer relação com outras pessoas. Ninguém é Robinson Crusoe, tá? Que vive num mundo em que basta a si mesmo, tá? A gente precisa sempre estabelecer relação de cooperação com outras pessoas. E dessas relações, obrigatoriamente, e aí eu vou ser redundante, obrigatoriamente vão surgir o quê? Vão surgir deveres, vão surgir obrigações para as partes. Se eu me relaciono com alguém, né, com poucas pessoas ou com muitas pessoas, né, necessariamente dessa relação vão surgir deveres, vão surgir obrigações. Tá? Isso é de forma geral, né? Não é por acaso que o termo, o vocábulo obrigação vem do latim obligatio, tá? O que é obligatio? Atar, unir, vincular, tá? Pessoas a um determinado compromisso, tá? Então, a gente pode dizer que essa é o que a gente chamaria de... Opa, deixa eu botar aqui o colega que entrou agora. A gente chamaria isso de um conceito amplíssimo de obrigação. Então, o que é uma obrigação num conceito amplo, gigantesco? Dentro do senso comum. Ora, se obrigar, se estabelecer uma relação de dever com outras pessoas. Bom, agora desse conceito, e aí vocês estão vendo ali que eu botei 3 situações ali, tá? Desse conceito de obrigação, eu posso diminuir ele, tentar restringir ele para conceitos mais simples, tá? Eu sei sim que obrigação é um dever, tá? Mas que tipo de dever é uma obrigação? Bom, a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dividir, tá, as obrigações em 2 tipos de dever. Uma obrigação enquanto dever moral, dever social, desculpa, e uma obrigação enquanto dever jurídico. Obrigação como dever social, obrigação como dever jurídico. Veja só, de forma bem simples, a obrigação enquanto dever social, ou como dever social, tá? É um tipo de obrigação que não vincula uma pessoa juridicamente a outra. Como assim, professor, não vincula juridicamente a outra? Quer dizer que do seu descumprimento não resulta uma sanção. Tá? Do seu descumprimento não existe uma sanção oponível. É o caso, uma obrigação como dever social, é o caso, por exemplo, do dízimo. Aliás, vamos dizer uma sanção jurídica, né? Vem o dízimo. O dízimo é uma obrigação. Tá? Qualquer pessoa aí que frequenta um culto religioso, uma igreja em que estabelece o dever de pagar o dízimo, sabe qual é a importância de se cumprir aquele dever. Você está vinculado àquela comunidade religiosa, né, com o dever de pagar o dízimo.
né, de contribuir com o dízimo. No entanto, tá, desse dever, ou do descumprimento desse dever, para deixar mais claro, não resulta o quê? Uma sanção jurídica, uma sanção estatal. Me explica melhor, professor. Bom, olha só. Pensa o seguinte, você não contribuiu com o dízimo para a sua igreja. Tá? Você não contribuiu com o dízimo para a sua igreja. Tá? Você vai sofrer uma sanção. Dentro da sua comunidade religiosa, você vai sofrer uma sanção. Que é, sei lá, desde uma coisa de ser mal visto socialmente dentro daquela comunidade religiosa, até daqui a pouco uma eventual excomunhão, tá? Tipo, uma coisa nesse sentido. Mas o pastor, o padre, tá? Ele tem direito, titular da igreja, ele tem direito de juridicamente te forçar ao cumprimento dessa obrigação? Ah, você não cumpriu, tá? Tem como te vincular juridicamente, entrar na justiça, tá? Para que o juiz faça uma sentença te obrigando a recolher o dízimo? Não. Então, vejam só, a obrigação como dever social é basicamente isso. A ideia do dízimo é uma obrigação. Eu tenho o dever, você sabe, se você faz parte de uma comunidade religiosa, você não vê aquilo como uma opção de fazer ou não. Você tem o dever de recolher o dízimo. Tá? Só que do eventual descumprimento desse dever, não vai resultar o quê? Uma sanção jurídica. Vai resultar uma sanção social, mas não uma sanção jurídica. Tá? Da mesma forma que eu não posso falar também, tá? Que eu vou ter algum tipo de sanção jurídica se eu me comprometo a ir almoçar, a jantar na casa de alguém e não vou. Eu tenho um dever de comparecer lá, mas não fui, não avisei previamente que não ia, desculpa, tá? Ora, vai resultar daqui a pouco uma sanção social? Vai, pode ser mal visto de novo por aquela pessoa que me convidou, tá? Isso é uma sanção social, mas não uma sanção organizada pelo Estado, tá? Isso tem até uma importância mais na frente. No direito vocês vão estudar o contrato de transporte, em contratos vocês vão estudar o contrato de transportes, e aí vai ver lá, ó, olha só, a carona constitui um contrato de transporte gratuito? Não, de forma alguma. A carona é exclusivamente uma obrigação enquanto dever social, né? Um fato que eu acho sempre interessante, que a gente está passando por uma fase de judicialização agora, bem grande, e tem uma questão controversa, é a questão da indenização, tá, moral por conta de rompimentos de noivado. Né? É um dever social, o noivado é um dever social, mas que o seu descumprimento pode acarretar lá na frente um eventual dano para alguém, uma consequência jurídica por conseguinte. Né? Uma discussão que, obviamente, a gente vai fazer no momento oportuno. Tá? Bom, e aí o que é a obrigação enquanto dever jurídico? Bom, a obrigação enquanto dever jurídico é aquela em que existe um vínculo, da mesma forma como havia um vínculo lá no dízimo, mas esse vínculo é garantido por uma sanção, vejam só, coercitivamente imposta pelo Estado. A sanção coercitivamente imposta pelo Estado. Ora, se eu não descumprir uma organização social, se eu descumprir uma organização específica, que é o Estado, vai me impor contra a minha vontade o cumprimento ou algum tipo de sanção por conta do descumprimento. Tá? Então, essa é a diferença básica. Então, ambas têm sanção, mas uma sanção social, outra a sanção estatal. Tá? De forma geral, se eu, por exemplo, olha, falei para vocês, eu tenho o dever de recolher o dízimo. Não recolho. Não tenho sanção jurídica, tenho sanção social. Agora, eu peguei e tomei emprestado do Patrick lá R$5.000. Me obriguei, a partir do momento que eu tomei emprestado dele esses R$5.000, me obriguei a restituir para ele na data que a gente combinar do pagamento, restituir para ele esse dinheiro. Ora, se eu não o fiz, o Patrick não tem meios jurídicos de me impor o pagamento? Impor que eu cumpra? Ele pode buscar, diferente do pastor, ele pode buscar o poder judiciário. Tá? E me impor, então,
em cumprimento da obrigação. Perfeito? Tranquilo? Mas vejam só, isso é um conceito muito amplo ainda de dever jurídico, de obrigação enquanto dever jurídico. Porque vejam só, essa mesma obrigação que eu tenho com o Patrick, eu tive aos 18 anos de idade. Tá? No ano que eu completo 18 anos de idade, vocês estão mais próximos de mim do que eu, tá? Todo brasileiro do sexo masculino é obrigado a fazer alguma coisa, tem um dever jurídico. Qual é? Dever jurídico de servir o exército, se alistar, não é servir, na verdade, de fazer o alistamento militar. Tá? Isso é um dever jurídico. É um dever jurídico, tá? Uma obrigação que se impõe a todo mundo, ou melhor, vamos limitar melhor assim, mas a todo brasileiro do sexo masculino que esteja para completar 18 anos. Tá? É uma obrigação geral, universal. Esse ano todos nós vamos exercer uma obrigação, que é um direito, mas que é um dever. Tá? E que se gera uma consequência. Uma multa de 3 pila, mas é uma consequência. Qual é? É a eleição, vocês têm que ir lá votar. O voto, tá? O voto é obrigatório. E se impõe a qualquer pessoa. Tá? É uma obrigação enquanto dever jurídico. Só que a obrigação que a gente vai tratar aqui na nossa aula, tá? Na nossa disciplina, é uma obrigação bem mais específica. Não é essa obrigação enquanto dever geral de conduta, tá? Mas é uma obrigação, é essa obrigação que eu e o Patrick tínhamos, que eu tinha com o Patrick. É uma obrigação, então, sobre pessoas determinadas, não sobre pessoas determináveis, indeterminadas, tá? É essa que vai nos interessar, tá? Essa, então, vai ser a terceira modalidade de obrigação que eu tenho ali, que é a obrigação civil. Se vocês pegarem ali no quadro, eu não estou com ele aqui, não estou vendo ele aqui, mas é a obrigação civil. A obrigação civil que é espécie do gênero obrigação enquanto dever jurídico. Então, eu tenho dever jurídico, esse quadradinho é muito pequeno, não dá para a gente esticar todo o braço aqui, tá? Mas eu tenho obrigação enquanto dever jurídico e dessa eu tenho uma espécie específica que é a obrigação civil, que é a obrigação que a gente vai tratar aqui na nossa disciplina. Tá? Essa ideia de obrigação, gente, talvez para vocês o nome ainda é meio desconhecido, mas ela é fundamental. Ela é fundamental por quê? Porque a gente vai estudar que a obrigação ela está na base dos atos negociais. Sabe o que é ato negocial? É contrato. Tá? Para que vocês possam adequadamente entender o que são os contratos, quais são as consequências jurídicas de um contrato, vocês precisam ter noção do que é obrigação. E aí, gente, a gente vai sair por um conceito de contrato que vai sair daqui do direito civil, vai para o direito do consumidor, vai para o direito do trabalho. Porque direito do trabalho, vejam, nada mais é do que um regime especial de legislação que se aplica a um contrato específico, que é o contrato de trabalho. Mas não deixa de ser uma obrigação. Tá? Essa mesma obrigação, então, além do ato negocial, além dos contratos, então, dos negócios jurídicos, vai também aparecer numa outra coisa que, é fundamental. Todos vocês já ouviram falar alguma vez na vida. Falei ainda há pouco, da responsabilidade civil. Ah, professor, o que é responsabilidade civil? O dano moral, o dano material, a indenização por danos. Ela decorre o quê? De uma obrigação. Pega lá o artigo 186 e com o artigo 927 do Código Civil para vocês verem. O artigo 186 é aquele que diz, nunca lembro esse artigo direito, mas é o que fala do ato ilícito, aquele que por ação ou omissão de outro causa dano, né? Pratica ato ilícito. E aí o artigo 927 ele fala assim, aquele que por ato ilícito causa dano a outro é obrigado a repará-lo. Obrigado a repará-lo. Então vejam só, a responsabilidade civil nada mais é do que uma espécie de obrigação. Mas é uma espécie de obrigação que vai ter raiz numa fonte diferente do contrato, que é no que a gente chama de ato ilícito. A gente vai discutir isso depois também. E eu tenho também uma terceira, então, atos negociais, negócios jurídicos, então, a parte de contratos. Eu tenho a responsabilidade civil. E, por fim, eu tenho um terceiro reflexo do direito das obrigações, no que a gente chama de enriquecimento sem causa. Tá? Enriquecimento sem causa.
O enriquecimento sem causa, a principal fonte do enriquecimento sem causa é o pagamento indevido. Geralmente não dá tempo para eu falar sobre essa matéria, está lá no final da apostila, vocês vão ver, tá? Mas é aquilo ali, ó, e eu vou falar dela esporadicamente. Mas pensem, eu devo para Ana Beatriz, que está aqui no meu cantinho aqui, a menina loira, tá? E acabo pagando por equívoco, tá? O Patrick, tá? Era para pagar a Ana Beatriz, pago o Patrick por equívoco. A gente costuma ouvir que quem paga mal paga duas vezes, né? Dando a impressão para a gente que, bom, agora eu continuo obrigado a Ana Beatriz, eu continuo obrigado a pagar a Ana Beatriz e o Patrick pode pegar para ele o dinheiro. Nada mais errado do que isso, tá? Por quê? Porque o direito veda o enriquecimento sem causa. O Patrick se enriqueceu indevidamente. O que tem que acontecer agora? Ele está obrigado a me restituir o dinheiro que eu paguei errado para ele. A gente chama isso de ação, você já deve ter ouvido falar, talvez, ação de repetição de indébito. O que é a repetição? Repetição é devolução. O indébito é o quê? Do que eu paguei e não devia ter pago. Tá? Ela é tão comum que ela é pertinente até nas ações revisionais. Quando eu vou revisionar, vou entrar com uma ação para discutir os juros, por exemplo, de um contrato bancário, né? O que vai acontecer lá? Ou eu vou pedir, obviamente, que o juiz considere nula aquelas disposições, aquelas cláusulas que tratam dos juros, tá? E pedir o que? A repetição do indébito, de tudo que eu paguei indevidamente. Devolução de tudo que eu paguei indevidamente, por conta daquele contrato que tinha cláusulas de juros abusivos, tá? Então, vejam só, vai ser esses três os aspectos que vão abranger nossa disciplina. Atos negociais, então negócios jurídicos, do qual a principal forma é o contrato, tá? Responsabilidade civil, que vocês vão estudar mais profundamente comigo lá em Direito Civil 5, né, se eu estiver vivo até lá, né? E o enriquecimento sem causa, que a gente faz parte da nossa matéria, mas a gente não vai ter um tópico específico sobre ele, nós vamos tratar dele dentro do próprio conteúdo, vamos diluir ele no próprio conteúdo, perfeito? Tranquilo? Então, isso aqui só foi a primeira parte da nossa matéria. Tá? Eu não posso... Iniciou a gravação. Tá gravando. Onde é que tem tempo aqui? Devia ter tempo, né? Eu tenho a impressão que ontem tinha. 49, professor. Tem 49 minutos. Oi? 49? 49. Ah, tô falando hoje, hein? Então tá. Mas eu acho que até o conceito de obrigações vai chegar lá. Tá? Vamos dentro do possível. Tá? Vamos dentro do possível. Então, olha só, gente. Conceituando mais ou menos. Aliás, não conceituei ainda, tá, gente? Não conceituei. Tá? Mas estabelecendo pelo menos uma ideia mínima do que seria a obrigação civil, que é o objeto do nosso estudo, tá? Eu queria primeiro, antes de conceitualizar, daí de fato, dizer, ó, a obrigação é isso, tá? Eu queria localizar a obrigação, o direito das obrigações, dentro do direito civil como um todo, dentro do direito privado como um todo. E se vocês pegarem o direito civil, ele é basicamente dividido em duas espécies de direitos. Um conjunto de direitos que a gente chama de direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais, o próprio nome diz, são direitos que dizem respeito a patrimônio. A patrimônio. Ora, patrimônio é tudo aquilo que tem o quê? Valor econômico. Tudo que tem valor econômico, que pode ser expresso num valor econômico imediatamente, tá? É direito patrimonial. Então, vejam só. O meu direito sobre esse celular aqui, tá? É um direito patrimonial. Meu direito de propriedade. Por quê? Ora, porque quando eu digo que eu sou proprietário de celular, quer dizer que esse celular faz parte do meu patrimônio. Talvez isso soe um pouco estranho para vocês, mas a gente vai trabalhar isso depois. O direito que o Patrick tem de me exigir os 5 mil reais, a restituição dos 5 mil reais que eu tomei emprestado dele, tá? É também um direito patrimonial. Perfeito? Então, direito patrimonial é aquele que pode ser expresso, tá? Economicamente, que tem um conteúdo econômico de alguma forma, tá? Bom, por outro lado,
a gente tem um outro conjunto de direitos civis, privados, que são aqueles direitos que a gente conhece como direitos extrapatrimoniais. Ora, se o direito patrimonial é aquele que pode ser expresso num conteúdo econômico imediato, tá? O direito extrapatrimonial é aquele que não pode ser expresso num conteúdo econômico imediato. É o que a gente chama, ou são aqueles direitos que a gente conhece como direitos de personalidade. Vocês estudaram lá em Direito Civil 1. Honra, imagem, privacidade, direito ao nome, à integridade física. Artigos 9 a 21 do Código Civil. Tá? Esses são direitos extrapatrimoniais. Porque, vejam só, são direito ao nome, direito à honra. Qual é o valor disso? E isso fica óbvio para a gente, tá? Quando a gente vai discutir a indenização. Tá? Vamos pegar aqui indenização. O Guilherme ali, Guilherme Braviano de Bittencourt. Tá? O Guilherme, ele está saindo da Exucre, tá? Em alta velocidade, tá? E aí ele não observa, exatamente, não observa a preferencial e acaba abalroando. Abalroando é a forma bonita, né, da gente dizer que bateu no outro carro. Né? Abalroando o meu carro. Tá? Ia lá, estragou, será o para-choque. Então, olha só, eu tive uma diminuição do meu patrimônio aqui. Tá? Eu tenho direito, tá, a exigir ele praticou um ato ilícito, está obrigado a reparar. Qual é o valor que ele está obrigado a reparar? O valor do conserto do carro. A quanto custa? Sei lá, vou lá, faço 3 orçamentos, tá? E exijo qualquer um desses 3 o valor dele. Ele pode pagar, inclusive, in natura, ou seja, ele pode dizer, não, deixa que eu vou lá e reparo o carro, ou ele pode simplesmente indenizar pelo valor do reparo do carro. Acho que não tem dúvida nenhuma. É muito fácil a gente estabelecer uma relação entre o dano, o tamanho, a extensão do dano e o valor da indenização, o valor pecuniário que tem que ser dado. Perfeito? Agora pega a menina que foi vítima de pornô revenge. Né? Forma chique de dizer que caiu os nudes dela no WhatsApp. O ex-namorado foi lá e largou os nudes dela no WhatsApp. Tá? Houve o quê? Uma violação, tá, a um direito personalíssimo dela, que é a honra, é a imagem, etc. Agora vamos estabelecer agora, da mesma forma, houve um dano a um direito. Da mesma forma como o Guilherme causou um dano a um direito meu, ao meu patrimônio. Agora, é tão fácil assim estabelecer o valor dessa indenização, da compensação pelo dano causado, como foi na relação do carro? Não. Por quê? Porque a honra, a imagem, a privacidade, tá, não são valores que podem, não são direitos que podem ser expressos imediatamente em valor financeiro. Por isso fica sempre aquela sensação de que o dano não foi reparado. De alguma forma houve uma compensação do dano, mas o reparo dele não tem. Por quê? Porque, vejam só, o Guilherme vai lá, ele arruma meu carro ou me paga o dinheiro necessário para arrumar o carro e meu carro volta ao status quo ante, ou seja, volta a ser exatamente como ele era antes. Agora, o dinheiro, vamos dizer que a menina lá ganha 100 mil reais de indenização. Pô, baita dinheiro, bom pra caramba. Tá? Mas esses 100 mil reais vai reparar o dano dela? Vai fazer retornar o status quo ante da mesma forma como o conserto do carro? Não. Né? Então aí a gente consegue ver que não existe um conteúdo imediato. Né? E aí soa super estranho, por exemplo, algumas situações de indenização de dano moral por perda do dedo, da mão, do braço. Uma vez tinha uma tabelinha do STJ, parece que abandonaram ela, né, estipulando qual era o valor da indenização para cada membro que tu tivesse no corpo, sabe? Tipo, perdeu o braço, sei lá, 100 mil reais, perdeu o dedo, não sei quantos. É muito difícil estabelecer um parâmetro, tá, disso. Por quê? Porque não são conteúdos que podem ser expressos imediatamente em um valor econômico. Tá? Bom, dito isso, tá? Isso é uma introdução, tá? Eu preciso dizer para vocês que o direito das obrigações, essencialmente, é um direito que trata de patrimônio. Tá? Então, direito das obrigações é direito patrimonial.
Tá? Nossa matéria, então, vai estar abrangida nesse conjunto de direitos que são os direitos patrimoniais. Direitos que podem ser expressos em um determinado valor econômico. Tá? Bom, mas dito isso também, a gente precisa estabelecer, e me parece que é um pressuposto necessário para a gente ir adiante, tá? Que a relação que eu tenho com o meu celular, relação jurídica que eu tenho com o meu celular, tá? Que a gente vai chamar de direito de propriedade, mas não é só direito de propriedade, tá? É diferente da relação que eu tenho com o Patrick, em que eu sou obrigado a pagar para ele, restituir para ele 5 mil reais que eu tomei emprestado. Perfeito? Vocês conseguem entender que existe uma diferença? Bom, no primeiro caso, eu com o meu celular, eu vou estar diante do que a gente chama de direito real. Direito real. O que é o direito real? Não é que esse é o direito de verdade. Tá? Real aqui vem de res, vem de coisa. Tá? O direito real é o direito, desculpa, é a relação jurídica, é importante vocês anotar isso. Então, direito real é a relação jurídica vertical é assim, é vertical, tá? Entre um sujeito e uma coisa. Então, a relação que eu tenho com uma determinada coisa. A principal, não só, mas a principal forma de direito real é o direito de propriedade. Não tenho dúvida disso. Tá? Por outro lado, a relação que eu tenho com o Patrick é uma relação de direito pessoal. Porque é uma relação entre sujeitos. Tá? Sujeitos e uma relação oriental, não, ocidental. Meu Deus. Horizontal. Tá? Uma relação horizontal entre sujeitos. Então, num caso, e a gente vai trabalhar isso daqui a pouco melhor, num caso, eu vou ter uma relação entre um sujeito e uma coisa, que vocês vão estudar lá em Direito Civil 6. Tá? Direito Civil 6, que é o que a gente chama de direito das coisas. Tá? E no outro caso, eu tenho uma relação, que a gente chama de direito pessoal ou direito das obrigações, entre duas pessoas. Perfeito? Tranquilo? Uma é vertical, porque, obviamente, a minha relação com uma coisa é uma relação de domínio, e a relação de direito pessoal não pode ser, ela tem que ser horizontal, porque é entre pessoas, sujeitos iguais. Né? Ainda que um esteja na posição de devedor e outro de credor, a relação entre eles ainda é de sujeitos de direito igual. É diferente da relação que eu tenho com o meu celular. Tá certo? Dito isso, então, a gente pode entender que se você tem um celular, tá? Da TIM, da conta da TIM, tá? Você tem um direito real sobre o celular, de propriedade, e ao mesmo tempo vocês têm um direito pessoal, tá? Com a TIM, que é a prestação do serviço de internet de telefonia. Perfeito? Tranquilo? Bom, então tá. Então, direito das obrigações é direito pessoal ou obrigacional. Tá? Ou obrigacional. Está lá entre os ramos do direito patrimonial. No entanto, eu vou começar agora a distinguir esses dois ramos do direito que eu falei agora, direito real e direito... Está até ali no... Deixa eu ver o Word aqui de novo. Ah, não, está aqui. Ó, estamos no 1.2, vamos para o 1.3 agora, tá? Então, nós vamos falar agora e distinguir agora os... deixa eu tirar o... Olha, o toque esquentou. Tá? A gente vai distinguir agora esses direitos reais dos direitos pessoais. Tá? Em que sentido? Ou por quê? Porque vocês vão ver que, a partir dessa distinção de direito pessoal entre direito pessoal obrigacional e direito real, tá? A gente vai estabelecer quais são as características do direito obrigacional. Tá? E é isso que vai nos oportunizar fazer um conceito que a gente consiga entender. Não é simplesmente, eu não vou só tocar um conceito para vocês. Eu vou construir com vocês um conceito do que é obrigação civil, do que é obrigação jurídica. Tá? E aí a gente vai então começar a distinguir. Primeira situação que eu já antecipei aqui, continua aparecendo o Word? Tá? Sim, tá. Continua.
Obrigado. A primeira situação aqui que a gente vai discutir é uma diferenciação entre o objeto, tá? O objeto do quê? O objeto do direito pessoal e o objeto do direito real, tá? Vejam só, de forma bem simples, tá? O direito, tá? O direito real tem por objeto, tá? Tem por objeto, o direito real tem por objeto, tá? O uso, o gozo, o direito de uso, tá? O direito real tem por objeto, o direito real tem por objeto o direito de uso, gozo e disposição sobre uma coisa. Tá? Então, direito real é o direito ao uso, tem por objeto, então, o uso, o gozo e a disposição sobre uma coisa. Tá? Então, vejam só, se eu sou proprietário desse celular, eu tenho direito de usar esse celular. Eu tenho o direito de gozar das benefícios que esse celular pode me dar. Do tipo, eu posso emprestar ele para alguém a título de comodato, não tem comodato oneroso, mas posso arrendar ele para alguém utilizar ele e me pagar, né, um valor mensal em troca desse arrendamento. Tá? Eu posso dispor dele, ou seja, dispor quer dizer que eu posso dizer que eu quero viver com esse celular o resto da minha vida, quero que ele seja enterrado comigo, tá? Ou eu posso vender a ele a hora que eu quiser. Tenho direito à disposição sobre a coisa. Está no artigo 1228 do Código Civil. 1228 que vai definir o direito de propriedade. Ele diz assim, o direito de propriedade abrange o uso, o gozo e a disposição sobre a coisa, bem como o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a detenha. Tá? Artigo 1228. Falamos bastante dele nas nossas aulas. Agora, se o meu direito sobre o meu celular é o direito de usar, gozar. Gozar aqui é no sentido de fruir, tá? Não é nesse sentido aí que a mente ruim de você está pensando, tá? Pecaminosa, tá? Fruir e dispor sobre a coisa. Nossa, dei uma cuspida agora na tela. Meu Deus. O direito que o Patrick, não me veja, não pense em coisa errada, tá? O direito que o Patrick tem sobre mim, sobre eu, não sei, tá? O direito que o Patrick tem em relação a mim não é um direito de me usar, me gozar e me dispor, perfeito? O que o Patrick tem direito? Eu devo para ele 5.000 reais. O que ele tem direito? É sutil, gente. É muito importante que vocês entendam esse momento da aula, tá? O que o Patrick tem direito? Vai lá, pode falar. Cobrar, no caso de reaver o que tu tá me devendo. Essa é a grande sutileza do negócio, gente. Tá? Grande sutileza. O Patrick pegou bem. O Patrick não tem direito aos 5.000 reais. O Patrick tem direito de exigir de mim o pagamento dos 5.000 reais. O Patrick tem direito de exigir de mim uma ação, que é pagar ele. Tá? Se ele comprou, por exemplo, isso vai ser muito importante. Se ao invés de um empréstimo, nosso contrato for um contrato de compra e venda, em que eu estou vendendo para ele esse celular, tá? Ele tem direito de exigir de mim o quê? A entrega do celular. A entrega do celular. Ficou claro isso para vocês? Então, o que o Patrick tem direito, num direito pessoal, no direito das obrigações, tá? O objeto do direito das obrigações não vai ser o uso, gozo ou disposição sobre uma coisa, mas sim o direito a uma prestação, a uma determinada conduta do devedor. O que eu posso exigir do devedor é que ele me pague, que ele entregue para mim o dinheiro, ou que ele não faça determinada coisa. A gente vai ver depois, por isso que as obrigações em relação à conduta se dividem em obrigação de dar, tá? Fazer ou não fazer. Vamos pegar contrato de compra e venda, é uma obrigação de dar. Por quê? Porque o vendedor se obriga a dar ao comprador a coisa. Um contrato de empreitada, por exemplo, é uma obrigação de fazer, porque eu não me obrigo a entregar uma casa, eu me obrigo a fazer uma casa.
E um contrato de exclusividade, por exemplo, é um contrato de uma obrigação de não fazer. Eu me obrigo a uma determinada omissão, a uma não conduta. Aliás, uma conduta, porque uma não conduta é um absurdo. Não esqueçam que eu falei essa bobagem. A conduta pode ser uma ação ou omissão. É um não fazer. Tá? Então, um dever de abstenção. Perfeito? Então, isso é uma coisa fundamental, tá? Que a gente entenda. E por que isso é fundamental? Porque daí a gente vai para o segundo ponto. Tá? Para o segundo modelo de distinção. O modo de aquisição. Falei para vocês agora. Olha, imagine que eu tenho um contrato de compra e venda desse celular. Patrick é o comprador e eu sou o vendedor. Tá? Olha só, a partir de que momento o Patrick adquire a propriedade sobre esse celular? No momento que a gente assina o contrato? Assinado o contrato, ele tem propriedade? Não. Essa é a grande pegada aqui da primeira aula do direito das obrigações. Tá? Vejam só, do contrato, o contrato não gera propriedade. O contrato gera o direito do Patrick de exigir de mim a entrega do celular. Então, o celular vai fazer parte do patrimônio dele, ele vai ter direito de propriedade sobre o celular a partir do momento que esse celular sai da minha esfera patrimonial e vai para ele, a partir do momento que ocorre o que a gente chama de tradição. Tá? Tradição. Artigo 1226 do Código Civil. O artigo 1226 do Código Civil diz assim, ó, nas coisas móveis, a propriedade das coisas móveis se adquire pela tradição, pela entrega efetiva da coisa. E o 1227 vai dizer assim, ó, e as coisas imóveis, a propriedade se adquire pelo registro. Sabe aquele cara, vocês vão trabalhar lá no escritório modelo da Exucre, lá no final do curso de vocês, tá? Sabe aquele cara que vai chegar com um contratozinho todo caindo aos pedaços, tá? E ele vai dizer assim, ó, doutor, tá aqui, ó, eu comprei um imóvel, sou proprietário de um imóvel, tá aqui, ó, o contrato, dizendo que eu sou proprietário desse imóvel. Não. Esse contrato simplesmente diz que você tem direito de exigir do vendedor a transferência do imóvel. Se você tem um contrato de compra e venda de um imóvel, você não é proprietário do imóvel. A propriedade vai surgir no momento que o vendedor ele vai lá e faz a transferência, faz o registro, né, no cartório competente, no cartório de registro de imóveis. Contrato não gera propriedade. Então vejam só, quanto ao modo de aquisição, tá, que é o segundo ponto ali do nosso negócio, o direito real, tá, se adquire um direito real pela tradição, se tratar de coisa móvel, o celular, ou pelo registro, se tratar de coisa imóvel. São os artigos 1226 e 1227. E um direito pessoal? Eu já adiantei para vocês aqui. Basicamente, a gente pode ter, no mínimo, 3 fontes, tá, de um direito pessoal. Primeiro, mais básico de todos, um negócio jurídico, um contrato. O direito do Patrick de exigir de mim a entrega do celular, tá, na medida que ele é comprador, ou então a devolução, a restituição dos R$5.000, nasceu aonde? Nasceu no momento que nós entabulamos um contrato de compra e venda ou contrato de mútuo, que é o contrato de empréstimo de coisa fungível. A gente não pega, a gente faz um contrato de mútuo, a gente não faz um contrato de empréstimo de dinheiro, a gente faz um contrato de mútuo, né? Então, nasce naquele momento. Então, a principal fonte, o principal modo de adquirir um direito pessoal é o contrato. Mas não só. Não só. Tá? Vão ter outras situações em que não há contrato. Não há negócio que eu te falei ainda há pouco, o 927 do Código Civil. Aquele que comete ato ilícito, por ato ilícito causa dano a outro, é obrigado a indenizá-lo. Agora, uma obrigação que não decorre de um contrato, mas do não cumprimento de um dever jurídico específico. Perfeito? Tranquilo? Então, enquanto que o direito real se adquire pela tradição ou registro, também tem outras formas de aquisição também. Vocês vão estudar,
se Deus quiser, ou não, né? Aluvião, avulsão, a uso capião. A uso capião, por exemplo, é uma forma de aquisição da propriedade, né? Que não se dá nem pela tradição, nem pelo registro. Se dá pelo quê? Pela posse, tá? Do imóvel por um determinado tempo estabelecido na lei. Né? Mas como regra, quando a gente vai falar em direito real, é a tradição ou então o registro, mas tem outras formas de aquisição. A mesma forma, o direito pessoal, como regra, é pelo contrato, né? Mas existem outras formas de aquisição de um direito real que não só o contrato. O exemplo, o ato ilícito. Tá? É por isso que a gente fala, então, que um direito real, ele geralmente, direito pessoal, desculpa, ele geralmente, no momento de falar latim, né, gente, aula de direito civil sem latim não tem graça, né? Então, o direito pessoal, ele gera o que a gente chama de jus ad rem, um direito à coisa, e não um jus in re, que seria o direito sobre a coisa, tá? O Patrick tem direito de exigir a entrega do celular. Ele não tem direito de propriedade sobre o celular até que haja a efetiva tradição entrega para ele, tá? Bom. Professor. Oi, por favor. No direito pessoal, então, o modo de aquisição é contrato. Como regra, sim. Em regra, é. Pode ser um ato ilícito também. Certo, essa que tinha ficado a minha dúvida. Beleza. Bom, daí ali, ó, tá a origem, mas o melhor seria assim a criação. Como é que eu crio um direito real e como é que eu crio um direito pessoal, tá? E aqui vale mais destacar, na verdade, o que eu quero dizer com criar, tá? Não só o direito real, o direito de propriedade, a posse, usufruto, bom, tudo que está lá no artigo 1225 do Código Civil, que são os direitos reais, tá? Tem que ser criados necessariamente por lei. Tá? Tem que ser necessariamente criado por lei. Para que eu possa exercer um direito real, esse direito real tem que estar previsto na lei. Por isso que a gente chama de princípio da tipicidade. Tá? Princípio da tipicidade ou legalidade. Vocês estudaram lá no direito penal. É mais ou menos a mesma lógica do direito penal. Não há crime sem lei prévia que o defina. Aqui não há direito real sem lei prévia que o defina também, que o estabeleça. Tá? Agora, um direito pessoal, o direito das obrigações, ele é criado, não vou botar a origem aqui, pode dar uma interpretação, mas ele é criado a partir do que a gente chama de princípio da liberdade contratual. Leiam lá o artigo 425 do Código Civil. Tá? Ó, vou ler aqui. Eu não peguei o Código Civil ainda, vou pegar, falei tanto de vocês lerem e não peguei. Tá? Ó, o 425 diz assim, ó. Cadê você, 425? É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas nesse código. O que quer dizer contratos atípicos? Atípicos. Porque vocês vão pegar ali no Código Civil, tá? Ali pelo artigo, começa no artigo 481, vocês vão ver que tem uma parte assim, ó, contratos em espécie. E daí começa a listar ali uma série de contratos. Contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de empreitada, contrato de transportes de pessoas e coisas, e assim por diante. Esses são os contratos típicos, os contratos previstos em lei. Tá? Claro, tem outros também, contrato de locação, que está previsto lá na lei da locação, Tá, esqueci. Arrendamento mercantil, leasing, que também é previsto em lei específica. Tem uma série. Esses são os contratos típicos, porque estão previstos na lei. Só que existe uma série de contratos que não tem previsão legal. Um dos mais famosos é o contrato de publicidade. Tá? Contrato de publicidade. Como assim contrato de publicidade? Esse contrato que uma prefeitura faz, por exemplo, um município faz, uma pessoa jurídica faz com uma agência de publicidade. Não existe previsão legal da existência desse contrato. Mas ele é nulo, então? Não é válido? É absolutamente válido. Por quê? Porque a lei atribui a capacidade para as partes
criarem direitos pessoais, estipularem cláusulas contratuais, estipularem obrigações, deveres. Professor, mas eu não entendi ainda em relação ao direito real, a questão da tipicidade. Vou usar um exemplo, tá, do 1225 de novo. Tá? Lá no 1225, o último inciso, o inciso 8, ele fala assim, ó, são direitos reais, a laje. Todo mundo aqui já ouviu falar em laje, ou não? É aquele puxadinho, o famoso puxadinho. O cara tem uma casa, né, e ele vai lá e faz um puxadinho em cima da casa dele. Tá? E aí, isso é muito comum em comunidades, especialmente lá no Rio de Janeiro, né, comunidades da periferia, o cara vai lá e vende para alguém aquela laje. E o cara vai morar lá em cima da laje, um terceiro. Tá? Bom, até 2017, vocês podem ver que tem uma emenda, uma lei, a 13.465, que inclui esse dispositivo. O inciso 8º não é... Desculpa, 8º não, eu falei errado. Olha o Romano me atrapalhando. O 13º. O 13º. Tá? Uma lei que acrescentou esse dispositivo que ele não estava lá antes na lei. Tá? Não estava no Código Civil. E aí instituiu o direito à laje. O que acontecia? Pensa lá, eu fui lá e o Patrick comprou de mim, tá, a laje. Ele está lá morando em cima da minha casa, tá, em tese, com uma ideia de que está exercendo direito de propriedade. Só que o imóvel está no meu nome. O imóvel está lá, tu vai pegar a matrícula do imóvel, quem é que é o titular? Luiz Eduardo Lapoli Conte, titular do imóvel. Tá? Aí imagina que eu ficasse devendo. O caso é de moradia, tá certo? Não vai, porque é bem empeorável, mas imagina que eu ficasse devendo e aí fizesse uma penhora sobre a minha casa e eu viesse a perder a minha casa. Ou melhor, que eu vendesse o terreno para terceiro. Ora, se eu vender o terreno para terceiro, como regra, esse terceiro, o Guilherme, por exemplo, não está obrigado a respeitar o direito do Patrick. Porque a relação é entre eu e o Patrick. A gente vai ver que isso é uma outra diferença entre o direito real e o direito pessoal. A relação entre eu e o Patrick. Ora, o Guilherme, que está comprando o imóvel de mim, não está obrigado a respeitar o direito do Patrick sobre a laje. E ele vai lá e despeja o Patrick. O que acontece? Em 2017, foi reconhecida a possibilidade, por lei, tá? Reconhecida a possibilidade de que o Patrick vá lá e registre a verba na matrícula do meu imóvel de que ele exerce direito de laje sobre aquele imóvel, sobre parte daquele imóvel. E aí, o Guilherme ou qualquer outra pessoa que for adquirir o imóvel de mim vai ser obrigado a respeitar, tá, esse direito do Patrick sobre a laje. Mas isso só acontece por quê? Porque a previsão desse direito está feita na lei e não no contrato. A base desse direito do Patrick está fundamentada, aliás, a base que fundamenta esse direito do Patrick é uma lei e não um contrato. Joinha? Joinha, né? E aí vem para mim a grande, coisa mais divertida, tá? Porque eu já expliquei para vocês, está na cabeça de vocês já agora, nesse momento, tá? Vejam só. Qual é a eficácia de um direito real? Qual é a eficácia de um direito pessoal? Obrigações. Ora, o direito real, direito de propriedade, por exemplo, o direito à laje, tá? É um direito absoluto. O que é um direito absoluto? Ele é um direito que é oponível a toda e qualquer pessoa. Falei para vocês, a partir do momento que o Patrick ele vai lá e registra o direito de laje, averba o direito de laje dele sobre o meu imóvel, claro, com o meu consentimento, não pode chegar lá e fazer por conta própria, né? Nesse momento, qualquer um de vocês que for adquirir o imóvel, vai ter uma relação só comigo e com ninguém mais, não vai nem falar com o Patrick, vai estar obrigado a respeitar aquele direito sobre a laje, o direito do Patrick sobre a laje. Oponível, lembram lá? Erga omnes. Erga omnes.
oponível universalmente. Tá? Então, o direito de propriedade, tanto que tem um negócio do direito de propriedade, que é o direito de sequela. O que é o direito de sequela? O direito de sequela está lá, o artigo 1225, não, desculpa, 1228 que a gente viu antes. Tá? O direito de propriedade abrange, né, o uso, o gozo, o uso da fruição e a disposição sobre a coisa, bem como o direito, de reaver a coisa de quem quer que injustamente a detenha. Como assim, professor? Direito de sequela. Se o celular é do Patrick, se esse celular é do Patrick, tá? E eu injustamente, tá? Vou lá e tomo esse celular para mim, tá? A gente não tem relação jurídica nenhuma. Eu e o Patrick, ele pode nem me conhecer, mas ele tem direito de exigir de mim a devolução do celular. Por quê? Porque o direito de propriedade dele exclui o direito de propriedade de todos os demais. Tá? Exclui o direito de propriedade de todos os demais. Tá? E permite que ele possa exigir essa propriedade. Por quê? Porque é um direito que é oponível a toda e qualquer pessoa. Oponível erga omnes. Então a eficácia dele é absoluta. A eficácia dele é universal. Desse direito. Tá? Por outro lado, e eu já adiantei também isso, já falei isso para vocês, tá? No exemplo anterior, quando o direito nasce de um contrato, ele é oponível em relação a quem? Só entre o outro contratante, só entre eu e o Patrick, por exemplo, não pode atingir o Guilherme. Sabe? Então, e aí é interessante, veja só, se eu peguei o celular do Patrick, tomei ele do celular do Patrick e emprestei para o Guilherme ou dei para o Guilherme de presente, tá? O Patrick, independente de ter qualquer relação com o Guilherme, nem ter conhecido ele, ele tem direito de devolver o celular. É meu. Minha propriedade, direito de sequela. Agora pensa aqui, ó. Eu vendi esse celular para o Patrick. O Patrick me pagou já. O Patrick me pagou o celular. Só que eu não entreguei para ele ainda. E antes de eu entregar para ele, eu resolvo vender ele para o Guilherme também. Vendi para o Guilherme. E já transfiro, já entrego o celular para ele. O Guilherme, o Patrick, com base no contrato que nós dois temos, contrato de compra e venda que nós dois temos, não tem direito de chegar lá no Guilherme e dizer assim, porra, Guilherme, esse celular é meu, eu já comprei ele, tá aqui o contrato. Porque o Guilherme, no momento que houve a tradição, já virou proprietário do celular. Então, o Patrick vai ter direito de exigir o quê de mim? Uma indenização pelo fato de eu não ter cumprido o contrato. Teve. E aqui está sendo gravado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, né? Mas nada muito diferente de situações que a gente viu, inclusive por grandes construtores aqui de Criciúma, que vendiam o mesmo imóvel para 2, 3 pessoas. Né? E aí, de quem é a propriedade? De quem registra primeiro. Quem registra primeiro. Tá? Por quê? Porque o contrato só é oponível entre eu e a construtora. Se um terceiro for lá e registrou, quer dizer, foi registrado para ele a propriedade, foi transferido para ele a propriedade, é dele. E me resta fazer o quê? Reclamar lá na construtora que não cumpriu o contrato e exigir uma indenização. Se a construtora está quebrada, bom, azar. Entra lá na recuperação judicial, se habilita na falência lá como credor. Perfeito? Então, olha, eu joguei aqui e esqueci meu quadro. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, que é bastante importante destacar. Tá? Então, quanto à eficácia, a gente vai ter que o direito real ele tem eficácia erga omnes, universal, e o direito pessoal ele tem uma eficácia inter partes, só entre as partes. Beleza? Tem exceções, a gente vai ver daqui a pouco. Vou pegar uma água aqui, tá? E... Voltei. Bom, e por fim, para terminar essa parte da distinção, vem uma última distinção, que é quanto à extensão no tempo. Quanto tempo dura um direito real? Quanto tempo dura um direito pessoal? Tá? Bom, vamos lá. Como regra também, porque vão ter exceções, a gente vai discutir elas daqui a pouquinho, tá? Um direito real, ele é perpétuo, tá? Ele é perpétuo.
Meu Deus. Ele é perpétuo por quê? Porque, como regra, olha quanto tempo dura o meu direito de propriedade sobre esse celular. Quanto tempo? Ora, se eu quiser, o resto da minha vida, até eu morrer. Claro, eu posso dispor dele, eventualmente, em uma situação ou outra, mas se eu quiser manter ele comigo, ele é perpétuo. Tá? Perfeito? Posso guardar ele lá numa gaveta. Se eu deixar ele guardado numa gaveta, o resto da minha vida, eu em algum momento vou perder esse direito sobre o celular? Né? Então, o direito real, ele, como regra, ele é perpétuo e ele é imprescritível. Não sofre prescrição. A falta de exercício dele não gera prescrição no futuro. Tá? Existe sim, obviamente, direitos reais que são, vamos dizer assim, de curta duração. Um exemplo é o usufruto. O que é o usufruto? Bom, eu tenho lá um imóvel e eu não exerço posse nele, então eu dou o direito para outra pessoa usar e fruir desse imóvel, por isso o usufruto. Então ela não vai ser proprietária do imóvel, mas ela vai exercer o direito de usar e gozar desse imóvel. Ela vai ser usufrutuária. Eu posso colocar um usufruto, por exemplo, vitalício, né? Ou eu posso estabelecer um prazo para o exercício desse usufruto. Tá? Aí eu vou estar diante de um direito real que se exerce numa curta duração de tempo. Tá? Mas a regra é que esse direito real ele seja perpétuo e imprescritível. Tá? O direito pessoal não. Veja só. Quanto tempo o Patrick tem direito de exigir de mim a entrega dos R$5.000 ou do celular? O Patrick tem direito de exigir de mim a entrega do celular ou dos R$5.000? Tá? Não, ainda não é nem essa parte ainda, Joana. Ele tem direito enquanto eu não cumprir a obrigação. A partir do momento que eu cumpro a obrigação, que eu entrego para ele os R$5.000 ou o celular, o que acontece com o direito dele? Desaparece, se extingue. Por isso que eu falei lá no início, lá, quando a gente estava discutindo a aula, que o adimplemento, o pagamento, tá, é a forma de extinção de uma obrigação. Por quê? Porque quando se cumpre aquilo que se obrigou a fazer, não fazer ou dar, a obrigação se extingue. Então ela é transitória. Tá? Ela é transitória. Enquanto que, é transitória e também ao contrário, então uma perpétua, outra transitória. E também ao contrário do que acontece, daí a Joana já adiantou bem, quando ela fez aqui, 5, né? O não exercício daquele direito dentro de um prazo, direito pessoal, dentro de um prazo determinado, ele vai acarretar o quê? A prescrição. Então, quanto tempo eu tenho para cobrar a dívida constante de um instrumento público ou particular? Tá lá no artigo 206, parágrafo 4º, no parágrafo 5º, inciso 2, não, inciso 1º, eu acho, tá? Que diz que prescreve em 5 anos o direito de exigir, né, de cobrar uma dívida constante de instrumento público ou particular. Instrumento público aqui, o contrato. Particular, desculpa, o contrato. Então, se o Patrick não exerceu, o Patrick botou lá o contratinho, ele, eu tenho para receber do Conte no dia 20 de agosto de 2020. Meu direito de exigir dele R$5.000. Tá? Se ele não exercer esse direito nos próximos 5 anos, ou seja, até no dia 20 de agosto de 2024 ou 25. Eu não consigo fazer essas contas, sabe? É 24, né? Bota, sei lá, faça a conta de vocês aí. Tá tudo certo. Tá? O que importa é que o Patrick vai perder o direito, vai acontecer o que a gente chama de prescrição. Vai fulminar o direito? Não, desculpa, falei errado. Porque perder o direito é decadência. Tá? Ele vai perder o quê? Ele vai perder o direito de exercer aquele direito, que é a prescrição. Né? De forma bem simples. Tá? Então, para terminar aqui, quanto à extensão do tempo, como regra, nós vamos ter que o direito real é perpétuo e imprescritível.
né? E o direito pessoal ele é transitório e prescritível. Existem alguns contratos, relações obrigacionais, que são de extensão maior, né? Tem umas, inclusive, que existe vamos dizer assim, eles são contínuos, por exemplo, contrato de locação. Quando acaba o contrato de locação? Sei lá, um contrato de locação por tempo indeterminado, né? É um contrato de longa duração, geralmente. Então, tem cuidado também, que essas são situações que permitem uma flexibilização, né? Eu estou dizendo aqui, ó, isso aqui é a regra, né? Mas existem, assim, obviamente, exceções para cada uma dessas situações. Beleza? Tranquilo? Quanto tempo nós temos de aula? 1h30. 1h30. Vocês me concedem mais 20 minutos. Tá? Eu prometo que eu não tomo mais que 20 minutos de vocês agora. Tá? Vocês estão vendo ali que o próximo... Não sei se estão vendo, na verdade. Aqui. O próximo passo aqui são as situações híbridas. Perfeito? Aqui que era bom ter um quadro. Mas assim, gente, olha só. O que são situações híbridas? Tá? Vão ter algumas situações, tá, em que essa distinção entre direito real e direito pessoal não é tão fácil assim de ser feita. Tá? Um exemplo bem tranquilo, tá, é o que a gente chama de direitos reais de garantia. O que são direitos reais de garantia? São direitos reais que garantem o cumprimento de uma obrigação. Professor, não sei, não entendi. Ó, hipoteca, penhor, anticrese e alienação fiduciária. Hipoteca, penhor, anticrese e alienação fiduciária. Nesses 4 exemplos, eu tenho uma situação em que uma obrigação, um contrato, ele é garantido por um direito real. Vamos trabalhar isso aqui melhor usando a hipoteca. O que é a hipoteca? A hipoteca é quando eu, por exemplo, tomo um dinheiro emprestado, tá, do Guilherme, e como garantia do pagamento desse dinheiro, dessa quantia, eu ofereço um bem imóvel. Tá? Um bem imóvel. Tá? De forma que se eu não efetuar o pagamento no futuro, o que o Guilherme pode fazer? Executar a hipoteca. Colocar à venda aquele imóvel, vou tomar para mim. A alienação fiduciária também. Quem é que está financiando o carro que não recebeu aquela cartinha? Ó, seu débito está atrasado, se você não pagar em tal prazo, vai ser feita a constituição da propriedade em nome do credor e vai para leilão. Por quê? Porque o teu carro ali, ele está garantindo o pagamento da obrigação, do contrato. Perfeito? Tu não é que tu está pagando o carro todo mês. Não, tu está pagando o contrato todo mês. O dinheiro que tu pegou emprestado, tu tá pagando. Tu não tá pagando a parcela do carro. Tu tá pagando a parcela do dinheiro que tu tomou emprestado. Tá? O carro tá ali como? O carro tá ali simplesmente como uma garantia. Que se tu não efetuar o pagamento, ele vai lá e constitui a propriedade. Só um minutinho, que tem gente que não entende que o cara tá em aula. Meu Deus. Beleza? Eu me perdi agora, desculpa, porque me mandaram mensagem aqui, a gente só atrapalha. É as inconveniências, porque se a gente está na aula, a gente deixa o celular de canto, mais ou menos também, né? Não é tanto assim, mas deixa o celular de canto e só vê de vez em quando aqui, não, fica piscando e a gente fica nervoso. Tá? Então, entenderam aqui o que é um direito real de garantia? Que é um direito real que está garantindo um direito pessoal. Tá? E aí, só para a gente pegar aqui rapidamente, a alienação fiduciária, então, é o que a gente conhece como financiamento, tradicionalmente, não é exatamente isso, mas é, né? A hipoteca é quando um contrato é garantido por um bem imóvel, tá? O penhor, não a penhora. Penhora é um ato processual que retira do patrimônio do devedor um determinado bem para pagar uma dívida. O penhor não. O penhor é quando eu tomo um empréstimo, como exemplo, né? Quando um contrato ele é garantido por um bem imóvel. Né? Se vocês passarem lá na Caixa Econômica Federal aqui de Criciúma, ali no segundo andar da Santo Antônio, ali, vocês vão ver que tem lá a parte do penhor, as velhinhas, tudo com joia, né, para lá fazer, para pegar dinheiro emprestado, e elas vão deixar como garantia daquele dinheiro que elas tomaram emprestado, aquele bem, aquela joia e tal. Né? E a anticrese, que é uma coisa que quase nem existe, mais ou menos, mas é quando a garantia, mais ou menos não existe ainda também.
a gente conhece como cédula de crédito rural ultimamente, que é quando a garantia é dada pelo fruto de um determinado bem. Então, o que eu coloco como garantia, como exemplo, não é o bem em si, não o imóvel, mas, por exemplo, a minha produção, a safra, que eu vou retirar daquele imóvel. Tá? Bom, então essas daí são as primeiras situações híbridas. Mas tem mais. Tem uma bem interessante, que eu vou até escrever, gente, aqui, ó. Vou botar aqui. Tá? Então, primeiro pelos direitos reais de garantia, eu vou botar aqui, direitos reais de garantia. Hipoteca, penhor, anticrese e alienação fiduciária. Eu não vou botar... foi direto. Fiduciária. E aí, a outra que eu quero discutir com vocês aqui é o que a gente chama de obrigação. O nome é esquisito, tá? Propter rem. Tá? Obrigação propter rem. Eu vou dar um conceito, mas depois vou explicar o que é. Vocês vão ver que é muito fácil. Tá aqui, ó. O conceito da obrigação propter rem é o seguinte. É a prestação imposta ao titular de um determinado direito real, é a prestação imposta ao titular de um determinado direito real pelo simples fato de assumir tal condição. Pelo simples fato de assumir tal condição. O exemplo de obrigação propter rem, tá, se chama taxa de condomínio. Taxa de condomínio. Olha lá o que diz o artigo 1345. A obrigação de pagar a taxa condominial é do proprietário. É do proprietário. Então, o Patrick é proprietário do apartamento. Ele está lá com 10 mil reais de débito condominial. Não paga o condomínio dele. E ele vende esse imóvel, esse apartamento, para a Joana. A Joana falou e comprou. Então, ela estava bem feliz, contente, usufruindo do apartamento novo dela. Tá? Aí chega lá um dia, o síndico bate na porta e diz: Joana, tu tá devendo 10 mil reais de condomínio. Ela fala: não, mas não fui eu que fiz essa dívida. Eu tô pagando. Desde que eu tomei posse do apartamento, estou na propriedade dele, estou pagando. Ela vai dizer: pouco importa. A dívida acompanha o imóvel. Propter rem, da própria coisa. Tá? A gente chama também de obrigação ambulatória. Porque ela vai sempre acompanhar. Pouco importa quem é o titular da obrigação. Porque ela vai sempre acompanhar a propriedade. Então, o exemplo de obrigação propter rem, taxa condominial. A gente também, por experiência, conhece pelo menos mais dois exemplos de obrigação propter rem. Às vezes tem um pouco de dúvida na doutrina, tá? Mas que a gente pode trazer para cá, só que são do direito tributário. Quais? Imposto sobre propriedade territorial, tá? Urbana, o famoso IPTU, e o IPVA. Em ambos os casos, se você não recolhe o tributo e vende o imóvel e vende o carro, vende o veículo, o que vai acontecer? O atual proprietário é que fica responsável pelo pagamento da dívida. Ele até tem direito de regresso posteriormente, porque, como eu falei para vocês, isso gera um enriquecimento sem causa para ele. Ó, o Patrick foi lá, nunca pagou o condomínio. Aí agora a Joana vai ser obrigada a pagar por ele. Obviamente que a Joana vai ter direito de regresso contra ele para exigir o quê? A indenização pelo que ela teve que pagar. Porque se enriqueceu ilicitamente. Tá? Vocês compreendem aí? É uma coisa também importante. Olha só. De novo,
Para a gente ver como é importante aquelas características que a gente traçou ali inicialmente, distinguindo um tipo de obrigação de outro. Pensa lá, a relação é diferente. A Joana, tá, ela alugou o apartamento do Patrick. Patrick agora é o locatário. A gente não chama de aluguel, tá? A gente chama de locação. O aluguel é o que se paga como contraprestação da locação. Tá? Então, o Patrick está lá na condição de locatário do imóvel. Está usufruindo do imóvel. Está no contrato, letras garrafais. E aí que um ponto importante, vou tomar mais 5 minutinhos de vocês, eu juro que pouquinho, vai ser uma coisa importante. Contrato. Contrato, sabe o que é contrato? Contrato não é papel. Contrato é manifestação de vontade. Tá? Professor, então quer dizer que pode ter contrato sem ter papel? Sim. Difícil fica provar. Fica lá no campo do direito processual. A gente tem que provar a existência daquele contrato, por meio de testemunha, por meio de, sei lá, de qualquer coisa. Tá? Mas contrato é manifestação de vontade. Mas vamos dizer que a Joana foi precavida e foi lá e fez um contratinho bonitinho e botou lá em letras garrafais, em papel bonito, letras douradas no papel bonito, que nem a música lá, tá? Botou assim, ó, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU é exclusivamente do Patrick locatário. Tá? E aí o Patrick não pagou. Ora, o contrato só vale entre as partes. A Joana não pode enfiar esse contrato na frente do síndico e dizer não vou pagar o condomínio. Por quê? Porque o contrato só vale entre os dois. Professor, mas por que todo mundo coloca isso no contrato? Simplesmente porque facilita a vida da Joana. Porque a regra diz o quê? Quem tem a responsabilidade de pagar o IPTU, quem tem a responsabilidade de pagar o condomínio é quem? O proprietário. Por meio do contrato, ela, Joana, transferiu essa responsabilidade do Patrick. Só que isso só vale entre os dois. Então, ele não pagou, foi inadimplente, agora ela vai ser obrigada a pagar. Só que ela vai usar o contrato para quê? Para dizer, em juízo, lá, vai dizer, ó, seu juiz, o Patrick se obrigou a pagar o condomínio, não pagou, tive que pagar. Eu quero agora que seja cumprido o contrato. Ele me ressarça pelo que eu tive que pagar. Perfeito? Tá? Isso. E agora vamos encerrar, juro. A terceira é a obrigação. Ficou entendida a própria terreno? Eu acho que o exemplo dela é muito claro, né? O nome é complicado, mas o nome e o conceito são complicados, mas o exemplo é muito simples. Aliás, eu sempre digo, quando cai em prova, geralmente vem o condomínio no enunciado e próprio terreno nas alternativas, ou então o contrário, né? Condomínio nas alternativas e próprio terreno no enunciado. Tá? A terceira espécie de situação híbrida é uma muito interessante também. Se chama de obrigação de eficácia real. Obrigação de eficácia real. Essa obrigação ela está prevista em 2 artigos. Um artigo é o 1417 do Código Civil. 1417 do Código Civil. E o outro artigo é o artigo 8º da Lei 8.245. A Lei 8.245 é a lei da locação. Tá? Lei da locação. Falei para vocês antes, gente, o seguinte, eu compro um imóvel, eu faço o que a gente chama de promessa de compra e venda. O que é a promessa de compra e venda? Promessa de compra e venda é aquele contrato que é o seguinte, eu me comprometo a pagar esse imóvel num determinado número de tempo, vamos dizer, 100 parcelas, tá? E o vendedor, ele se compromete a integralizar o pagamento, fazer a transmissão da propriedade para mim. Perfeito? Isso é a promessa de compra e venda. É diferente da compra e venda que já há o pagamento e a transferência do imóvel quase que imediatamente. A promessa de pagamento de compra e venda não. Se estende num tempo. Tá? Bom, o que acontece? O Patrick foi lá e comprou. Coitado do Patrick, já usei demais. O Cleiton, então. Cleiton, tudo bem? Certinho? Tá? Vamos pegar aqui, ó. O Cleiton foi lá e comprou um apartamento de mim. Promessa de compra e venda. Tá? Promessa de compra e venda. Ele vai pagar em 100 parcelas. Tá? Ele vai pagar em 100 parcelas. Tá? Ora, o que vai acontecer? Quando ele integralizar, nós vamos lá junto com um cartório de registro de imóveis e eu transfiro para ele o apartamento. Só que nesse meio tempo, o Cleiton corre o risco, porque nós só temos um contrato, que eu venda esse imóvel para outra pessoa.
Ele está lá pagando. Mas eu chego lá e vou vender para a Joana. Ou então eu, dono da construtora, sofro uma ação trabalhista e o apartamento é penhorado. Como é que eu faço para me proteger nesse caso? O 1417 ele dá a letra. Eu vou lá e faço o registro dessa promessa de compra, da existência desse contrato de promessa de compra e venda junto à matrícula do imóvel. Ó, faço lá o registro. E aí o que acontece? A partir do momento que está averbado naquela matrícula do imóvel, que existe um contrato de promessa de compra e venda, tá? O Cleiton vai ter direito, então, de exigir esse imóvel de quem quer que esteja na propriedade dele. Compreende? Então, vejam só, o registro da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel faz com que uma obrigação, um direito pessoal, ele tenha eficácia real. Eficácia do quê? De direito real. Por isso, obrigação de eficácia real. Torna um contrato que, como regra, tem apenas eficácia, efeito entre as partes, torna ele universalmente válido. Qualquer pessoa que for adquirir aquele imóvel, sabe que vai ter que respeitar o meu direito de propriedade. O meu direito é exigir, na verdade, lá no final, essa propriedade de quem quer que esteja, mesmo que não seja mais eu, o proprietário. O Cleiton pode chegar lá para o Patrick, que é o novo proprietário, e dizer: Patrick, sinto muito, se tu comprou, mas tu devia ter visto, porque tinha uma averbação aqui dizendo que existia uma promessa de compra e venda. Cara, o Patrick nem pode dizer que agiu de boa fé. Perfeito? Viram como é que é? Obrigação de eficácia real? O artigo 8º da lei de locações, ele dá esse direito também para o locatário. Então eu vou lá e alugo um imóvel. Pô, eu gosto muito do imóvel. Tá? Meu contrato, de novo, o Patrick é o locador e eu sou o locatário. Eu gosto muito do imóvel, tal. Mas se o Patrick vender esse imóvel para a Joana não é obrigada a respeitar o nosso contrato de locação. Tá? De modo que ela pode pedir que eu saia do imóvel no prazo de 30 dias. Tá? Agora, se eu averbo de novo a existência desse contrato de locação na matrícula do imóvel, o que vai acontecer? Aí a Joana, quando comprar o apartamento, ou comprar o imóvel, ela vai ter que respeitar o meu direito, vai ter que respeitar aquele contrato, porque aquele contrato não tem mais eficácia apenas entre as partes, ele tem eficácia erga omnes, eficácia de direito real. Perfeito, gente? Então, assim, acho que dá para a gente dar por encerrado essa primeira aula, né? Na próxima aula, então, a gente conceitua obrigações e vamos falar sobre os elementos das obrigações, tá? De resto, acho que é isso. Tá tranquilo? Tem dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade. Para usar o único meio que nós temos, porque o chat eu não sei usar mesmo. Vai ser o mais simples, né? Usar o chat, né? Mas eu não consegui usar o chat. Tá? Então, gente, tá tudo certo, então. Primeiro, quem quiser fazer pergunta, faça também. Não? Não? Certinho? Então tá, então vou dar por encerrada a nossa aula, né? Dizer que, apesar do modo remoto aqui, gostei muito de dar aula para vocês nesse primeiro dia aí. Espero que nossos encontros sejam tão agradáveis assim quanto foi esse primeiro, tá certo? Beijão para todos, tá? Beijos de luz. Como é que fecha agora? Assim? Como é que para a gravação? Valeu, gente. Abraço. Valeu, professor. Abraço.